Pronto, acho que a gente está ao vivo no YouTube também. Vou só esperar alguém entrar aqui no YouTube para confirmar o som. Ou se tu confirma aí, Vi. Fala mais alguma coisa. Alô? Pessoal do YouTube me ouve também? Gente, seguinte, hoje, quarta-feira, hoje é dia de aula da minha turma do curso do Movimento da Resistência, tá? Mas, excepcionalmente hoje, eu estou abrindo essa aula também no YouTube para todos, né? Além do grupo fechado, a aula habitual que é no Zoom ali para a turma do curso do Movimento da Resistência, eu estou abrindo também aqui no YouTube, estou abrindo com outros grupos de alunos meus também, enfim, eu estou unificando todos eles porque os mentores pediram para a gente unir forças durante essa aula e no finalzinho ali a gente vai puxar força, né? A gente vai sustentar uma luz para o Rio de Janeiro, né? Para a situação do Rio de Janeiro atualmente. Tá bom? Sei que muitos de vocês, muitos dos meus pacientes, alunos, são do Rio de Janeiro, estão no meio ali de toda a situação, então a gente vou dar a aula, né, a aula normal, mas a gente, nesse tempo, já vai ancorando energias também, tá, para sustentar essa força. Se tem alguém mais da minha equipe, a Larinha, o Davi, que estiver ouvindo aí, coloca um avisozinho lá na outra rede, tá, na outra rede social lá, para avisar que eu estou ao vivo aqui no YouTube, que no final, depois da aula, a gente vai fazer uma puxada de força, uma manipulação de energia para a situação do Rio de Janeiro, tá? Tem muitas pessoas, antes de começar a aula propriamente dito, têm me perguntado, né, sobre o 3i Atlas, né, o que é. Bom, o comando especificamente ainda não me deu uma mensagem grande específica sobre, mas sendo mais direta ao ponto, obviamente é uma nave camuflada do comando, tá? É uma nave de cristal, tá? Mas que está camuflada aí, obviamente também a grande mídia não está, tanto a grande mídia tradicional quanto o Estado, as elites mais dominantes ali, não querem trazer a informação real do que aquilo é uma nave da Federação. E bem como as forças do comando, né, nas últimas mensagens que eu recebi, anunciaram, né, estavam anunciando, as nossas frotas ainda nem entraram no sistema solar. Quem acompanhou as mensagens do comando, quem acompanha as mensagens do comando desde o início que eu comecei a receber ali, lembra dessa mensagem que eles deram. Então, a gente já pode mudar essa frase para as nossas principais ou a nossa grande nave já entrou no sistema solar, né? Então, é uma nave do comando. Pelo menos, a princípio, a informação que eu tenho. Depois, certamente, o comando vai me trazer mais informações, quem é, etc, etc, etc. Se eu passo para vocês, tá bom? Outra informação que eu recebi é que a aproximação dessa grande nave do nosso Sol ali vai descamuflá-la, tá? Bastante isso. O lado não positivo da Terra está tentando arrumar um jeito, né, de esconder essa descamuflação, né, para que não seja muito mais óbvio do que já está sendo essa grande nave das forças do comando aqui em nosso sistema solar, como eles mesmos já estavam avisando desde meses atrás, tá bom? Mais informações sobre eu vou trazendo conforme o comando for me passando. Entendido? Até aqui? Então, vamos lá. Se alguém perguntar aí no YouTube, né, eu vou estar focada aqui no Zoom com vocês, se alguém perguntar no YouTube o que está acontecendo, por que eu estou ao vivo, então se alguém puder ali colocar nos comentários que eu abri a live pública para todo mundo, mas é uma aula fechada, mas foi pedido pelo pai João para abrir publicamente, para poder no final a gente unir forças, reunir energias, né, para a situação do Rio de Janeiro. Tá bom? Importante também já pegar os copos com água, né, para todo mundo. No final a gente vai beber ali água de cura, como sempre acontece, tá? Começando a nossa segunda aula, né, meus queridos alunos do curso da Resistência. Hoje, né, a nossa segunda aula, a organização, a rede Atlante, né, a rede de Agartha, a origem do movimento da resistência na Terra. Lá vamos nós, né, para a nossa segunda aula. Meu Deus, cadê minha caneta? Cadê meu cristal? Deixa eu achar aqui, gente, porque eu tenho
um negócio que eu tenho que estar com a caneta na mão ou com o cristal na mão. Meu cristal, cadê? Deve estar dentro da minha mochila. Mas, enfim, vai com a caneta. E nessa segunda aula, vocês vão entender mais profundamente sobre as alianças do interior da Terra, né? O que é a organização, o que é a rede Atlante, né? E a rede de Agartha. Tudo isso, né, em conexão com o movimento da resistência, né? Com esses grupos ali, como é que esses grupos interagem juntos em apoio à superfície planetária. Vocês vão entender também sobre a origem do movimento da resistência na Terra, como se formou aqui, né? E quem foi o seu primeiro organizador aqui no planeta, né? E que, a propósito, ainda está encarnado, né? E que, posteriormente, veio a se unir, né, com as demais alianças do interior da Terra e do planeta X, como a gente já falou bastante sobre o planeta X na primeira aula, né? Vocês vão entender profundamente sobre essa rede intraterrana, né, e do planeta X com o movimento da resistência e suas atuações no movimento, tá? As comparações entre elas e as imagens que as representam, tá? Na aula passada, já falei com vocês, né, sobre a organização. A organização foi um precursor, né, do movimento da resistência, né, ali o embrião para o movimento da resistência na Terra, né? E este tem sido uma força de oposição, né, na liderança contra as forças não positivas ao longo da nossa história humana aqui, tá? O que é a organização? A organização é um grupo centralizado de liderança espiritual, tecnológica e vibracional dentro da civilização de Agartha, né? Que atua silenciosamente para manter o equilíbrio do planeta, né, e apoiar a transição da humanidade para um estado de consciência superior, tá? Esse é o objetivo ali da organização. Entendido até aqui? E as características, gente, principais são o quê? A organização são descendentes diretos, né, das civilizações lemurianas e atlantes. Eles migraram para o interior da Terra após ali os cataclismas, né, que ocorreram ali há 12 mil anos atrás, há 16 mil anos atrás ali, né, com as civilizações lemurianas e atlantes, tá? E eles atuam com uma das suas bases principais no centro de Agartha, ali, né? Na rede de cidades do interior da Terra, como Telos, como Shambhala, né? Como Pausat, tá? Com epicentros energéticos no Himalaia, nos Andes e na América do Norte. E qual é a maior função deles ali, né? É preservar os registros sagrados da Terra, né? Manter o equilíbrio etérico do planeta, curar os campos energéticos da humanidade, né? E a estrutura deles ali, o Conselho Central é composto por sábios, mestres e técnicos altamente evoluídos, né? E muitos ali em estado de consciência de quinta dimensão e superior, tá? Eles trabalham ali, tem um campo de atuação de uma forma vibracional muito intensiva, tá? E trabalham auxiliando os seres da superfície também a se estabilizarem e se harmonizarem e evoluírem moralmente, para que as pessoas da superfície evitem cada vez mais destruírem-se mutuamente, destruírem o planeta, tá? Tem uma avançadíssima tecnologia, tá? Trabalham com energia de geometria sagrada, tá? E campos de plasma puro. E eles são um dos que vão nos contatar nos momentos especiais da transição na superfície ali. Raramente também eles, a princípio, planejam esse contato físico para já,
Eles esperam a harmonização ali da humanidade da superfície para isso, mas vão ser um dos primeiros, né, que vão nos contatar ali, que vão estar mais próximos de nós. E a relação deles, né, da organização com o movimento da resistência, né, e com a Confederação Galáctica, eles atuam, né, eles trabalham ali em cooperação, todos juntos para o mesmo fim. Ali, né? Trabalham juntos com o movimento e com os membros da federação para alinhar o campo energético, né, da humanidade como um todo, bem como também situações táticas e estratégicas para os planos e subplanos e, enfim, do desenvolvimento total da libertação planetária. Tá? É assim que funciona mais ou menos. E com outros objetivos também, como sustentar, né, a grade planetária de luz aqui e amparar o despertar coletivo da humanidade, né, e preparar silenciosamente a reintegração da Terra à Federação Galáctica. E quando eu digo silenciosamente, eu quero dizer de uma forma harmoniosa, sem estardalhaço, né, sem aquela loucura. É uma coisa realmente que está acontecendo ali de forma sutil e harmoniosa. Tá? O ensinamento típico e preciso da federação, eles têm uma frase, né, que é: o verdadeiro serviço é invisível. Né? O guardião da luz não é o que brilha, mas o que sustenta mesmo no silêncio o brilho dos outros. Eu deixei essa frase para vocês na síntese, muito bacana, muito bonita. Tá? Para vocês entenderem ali a profundidade do trabalho da organização. O verdadeiro serviço é invisível, o guardião da luz não é o que brilha, mas o que sustenta mesmo no silêncio o brilho dos outros. Isso me lembra uma vez que eu ouvi de uma preta velha, muito querida, eu acho que era vovó Marilu, se eu não me engano, né? No começo ali do meu desenvolvimento mediúnico ali, ela, né, trabalhando, reforçando a necessidade da humildade, da sutileza, da amorosidade, né, nos trabalhos, porque quanto mais o aparelho, quanto mais o médium ele é humilde, trabalha com a energia da humanidade, da humildade, fica mais fácil as conexões com os planos superiores, né? E ela reforçava muito com a gente ali, comigo, era a importância de da não vaidade, né? Do trabalho do ego, trabalho do orgulho ali. E ela repetia sempre: Fio, os grandes trabalhos não precisam de plateia, né? No sentido de não é para nenhum de nós estar se preocupando em alguém estar vendo a gente trabalhando e fazendo algum efeito de mediunidade física, né? Um efeito físico, se preocupando, alguém precisa me ver incorporada, né? Alguém precisa me ver. Não. Para a gente trabalhar na humildade, na simplicidade, sem se preocupar se tem alguém assistindo ou vendo de uma forma vaidosa esse movimento. E ela sempre falava, né, comigo: Fia, trabalha sempre para que você esteja harmonizada, para que as forças possam fluir através de você. Lembre-se sempre, os grandes trabalhos não precisam de plateia. Ou seja, não precisa você se exibir ali, porque isso leva a gente mediunicamente por terra. Então, essa é uma frase muito forte que eu carrego, né, na minha missão há muito tempo, tá? E reforço com vocês aqui, tá? As diferenças, né, entre o movimento da resistência e a organização é que, assim, o movimento da resistência é um grupo humano, né, criado ali, digamos assim, na década de 70 por desertores ali, né, das forças não positivas Illuminatis, e um grupo apoiado pelas forças da Federação Galáctica, né? A organização é uma civilização já da intraterra, antiga, né, descendentes da Lemúria e da Atlântida, ou mesmo de raças estelares, né, que migrou para o interior da Terra há milênios. Então a gente tem o movimento da resistência, né, que se rebelou contra as trevas no planeta X, como a gente aprendeu na primeira aula, né? Migraram também para a Terra. Aqui na Terra já havia um grupo também de resistência e isso foi fortalecido, né? O grupo da Terra que já havia era a organização, juntou-se com o grupo do planeta X, o movimento da resistência, e meio que fortaleceu isso. Deu para entender esse ponto?
Já a organização é um grupo que já existia no interior da Terra, que migraram, né, de continentes como Atlântida e Lemúria ali, e se organizaram no interior da Terra, tá? O local atual ali, né, de atuação do movimento da resistência é no subterrâneo profundo. A gente vai entender mais isso à medida que as aulas forem acontecendo, né? Abaixo da crosta ali, mas acima das civilizações ali da intraterra. Já o pessoal da organização, tá, atuam muito em cidades etéricas ou físicas, né, em bolsões lá na Terra Oca, tá? Em regiões vibracionalmente ali também elevadas. A função principal do movimento da resistência é libertar a superfície das forças não positivas, né? Das elites ali, é remover os grupos não positivos que atuam ali sobre a influência de raças não positivas aqui na Terra. Já o da resistência ali é o quê? É guardar os registros, o da organização é guardar os registros da sabedoria antiga, né? Para manter a paz vibracional do planeta e auxiliar na ascensão da humanidade de forma direta e indireta, né? Então a gente tem, mais uma vez, o movimento da resistência que atua mais em choque, mais direto ali com as forças negativas, para remover as forças negativas, né? É uma das funções deles ali. E apoiar a humanidade, apoiar esses planos de libertação planetária até a grande transição. O que faz a organização é trabalhar para manter os registros positivos de sabedoria da humanidade, tá? Tecnologicamente falando, o movimento da resistência é altamente avançado, né? Tem uma mistura híbrida ali entre humano e seres galácticos, né? E voltado para estratégia, tática e libertação. Isso é o trabalho da resistência, né? Já a questão da tecnologia da organização já é uma tecnologia baseada com cristais, né? Com bioenergia, com luz, som, aromas. Já é uma coisa, né? Já para esse âmbito mais holístico. A organização trabalha assim, o movimento da resistência trabalha assado, como se diz, né? A resistência é uma coisa mais tática, né? Policial, estratégica. A organização trabalha com tecnologia de luz, com som, com imagem, né? com trabalho de calibração de chakra, já é uma coisa um pouco diferente, tá? A relação, né, com a Federação Galáctica, relação do movimento da resistência com a Federação Galáctica, o movimento da resistência está totalmente, diretamente ligado, né? Tá? E eles coordenam operações conjuntas ali. Já a organização trabalham também alinhados espiritualmente, mais voltados à Terra, né, e aos reinos internos do planeta Terra. É mais ou menos semelhante como o ponto que eu falei antes. O movimento da resistência trabalha com a parte mais tática, estratégica e de libertação mais direta, com as forças da Federação, né, com os guerreiros da Federação. Já a organização trabalha em semelhante, só que na parte mais energética da coisa. É uma parte mais tática, mais física, outra, uma parte mais energética, mais quântica. Deu para entender até aqui? E a motivação espiritual, né, do movimento da resistência é basicamente encerrar a escravidão energética e tecnológica que existe na superfície planetária. Já a motivação da organização é preservar a sabedoria e proteger o equilíbrio da Terra até que a humanidade finalmente desperte. Deu para entender até aqui? Tá? Achou não, né, amor? Não achei o cristal resistente. Gente, meu cristal! Cadê meu cristal? Será que não tem um lugar secreto nessa mochila que eu não olhei? Não achei. Mas, enfim. Tá dando para entender, né? Até aqui? Tá, deixa eu ver como é que tá o pessoal aqui do YouTube. Tá todo mundo aqui. Reforçando, o pessoal do YouTube que tá entrando não tá entendendo o que tá acontecendo. Hoje é quarta-feira, é um dia de aula fechada no Zoom. A aula do Movimento da Resistência. Hoje é o
a segunda aula do curso do Movimento da Resistência fechar, porém, no entanto, o Pai João pediu que eu abrisse publicamente para toda a audiência, para que no final a gente possa juntos fazer uma ancoragem de força e emitir luz para a situação do Rio de Janeiro. Então, eu abri essa aula que seria naturalmente fechada, abri publicamente hoje também no YouTube, tá bom? Para vocês entenderem. Soninha, fofa, eu quero. Ai, ai. Boa pergunta. O corpo deles do movimento da resistência são de 5D? Muitos do movimento da resistência em si são de terceira e quarta dimensão, tá? Enquanto que o da organização já é uma coisa mais sutil ali, né? Tem mais perguntas aí, Vi? Tem. Tá, pode fazer. Puxando o gancho em relação Vocês estão ouvindo a Vi, Viane? Tá. Puxando o gancho em relação aos corpos, você falou que muitos são de terceira e quarta dimensão. Então, os corpos biológicos dos integrantes do movimento da resistência seriam iguais aos nossos? Sim, só que mais purificados biologicamente falando, né? E tanto de questão de bactéria, de vírus, quanto de nanotecnologia. Em relação a esse período do grande evento, algumas sementes perguntam se seria perigoso viajar nesse período. Não, porque a gente tem uma proteção especial e também porque ninguém vai passar por aquilo que não tem que passar. Você tem alguma informação se o furacão que foi causado na Jamaica, ele foi ocasionado pelo Não. Tá. O que você pode falar sobre os 15 dias de apagão? O que esperar energeticamente, espiritualmente? Eu falei isso na aula 0. Na primeira aula do curso, que foi aberta inclusive no YouTube. Sobre Júlio Verne, a escrita do livro dele, Viagem ao Centro da Terra, existe alguma correlação com o movimento da resistência? Sim. Algum de nós já trabalha no movimento da resistência durante o sono como estagiário? Sim, como estagiário é ótimo. Sim. Na verdade, a gente está estagiando aqui na superfície, né? Já é meio que um estágio na superfície aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Meu Deus. Esse é o meu, tá? Não é, mas parece com o Sério? meu. Muito com o meu. Um cristal emprestado. Qual o nível de consciência dos integrantes do movimento da resistência, já que eles possuem corpos de terceira e quarta dimensão? Falei isso na aula 0 e na aula 1. Os treinamentos no etérico com o movimento da resistência podem causar alterações nos corpos físicos? Sim. Pode seguir. Alguém perguntou também aqui sobre se são integrantes masculinos e femininos no movimento da resistência. Masculinos e femininos, inclusive, como reforcei na aula 1, né, a líder do movimento da resistência é uma mulher. Eu tenho uma pergunta. Tá? Pode fazer? Como que foi a chegada do pessoal do Planeta X na Terra? Ela foi percebida? Naves pousando? Não, foi tudo em nível de... Eu falei isso na aula... Eu acho que na aula 0 ou na aula 1. Foi por teletransporte. Direto para as bases. Mais ou menos ali. Eles não foram vistos assim. Que mais? Tá, vamos lá. Vamos seguir. Tá, vamos seguir. Então, assim, a gente tem, mais enfaticamente, né, falando a criação do movimento da resistência ali no Planeta X, né? A gente vai aprofundar um pouco agora sobre isso, depois de fazer esse comparativo ali entre, né, o movimento da resistência e a organização. Então, temos, mais enfaticamente falando, a criação do movimento da resistência ali no Planeta X, pelos humanos de lá.
pelos seres de lá, como eu falei na aula 0 e na aula 1. Né? E aqui na Terra, foi oficializado em 1975, quando alguns humanos daqui também se rebelaram contra o sistema, né? E tiveram o apoio da organização, né? Assim se formando o movimento da resistência aqui na Terra, também junto com a organização. Deu para ficar claro isso? Ficou claro? Alguma dúvida nesse ponto? Ficou claro, né? Então, como eu falei na aula passada, entre 1975 e 1999, o movimento da resistência tinha seu principal centro de comando localizado por volta ali de 300 metros abaixo do sistema metroviário de Nova York. Tá? Quando as forças da organização foram reforçadas com os membros do movimento da resistência, reconstruíram muitas habitações subterrâneas e transferiram o seu principal centro de comando para um novo local. Então, quando falamos de a organização, a gente está falando de um grupo agartiano do interior da Terra, descendentes de lemurianos e atlantes, estelares e até alguns egípcios, inclusive. É importante falar também que nem todos do interior da Terra são positivos, né? Existem os chamados de separatistas, os que não concordam, né, com os planos da resistência ou da organização. E eu falei um pouco sobre isso, né, sobre eles com a turma da Mentoria 2.0, né? Quem é da minha turma Mentoria 2.0 lembra dessa aula ali, quando eu falei né, da rede Agarthas e as entradas secretas, deixei para os alunos, para vocês, do curso da resistência na aula bônus, na sessão bônus ali, essa aula que foi dada no curso da mentoria, tá? Vocês podem ver lá depois, eu falo ali sobre isso, tá? Os separatistas na Terra, né? Existem grupos no interior da Terra que habitam regiões específicas, mas que não mantêm qualquer contato com os seres de Telos, por exemplo. Né, a grande cidade abaixo ali do Monte Shasta, por exemplo, e que não gostam nadinha dos habitantes da superfície, né? Eles simplesmente consideram a sociedade da superfície um atraso, né? Um vírus mortal, né? Acham que somos sujos e contaminados, e sequer participam das reuniões dos conselhos convocados pelos dirigentes maiores de Agartha. Então, esses grupos mais separatistas, eles se formaram ao longo dos milênios, né, quando os grandes cataclismas que envolveram a Terra levaram ali ao fim de muitas civilizações da superfície, né? E os remanescentes que se consideravam mais sábios e superiores geneticamente, falando ali, alguma semelhança com os tempos atuais, quando as elites se acham superiores demais. Pois é. Aí conseguiram escapar para ambientes mais internos através de cavernas e entradas secretas, né, que os ancestrais deles já haviam preparado e mapeado, tá? Então, assim, esses grupos foram se formando no interior da terra de Agartha, tá? O interessante é que eles, assim, eles não são maus, tá? Eles não desejam o fim da humanidade, tá? Eles são pessoas diplomáticas, verdadeiras, corretas, mas que não gostam nada das pessoas da superfície, tá? Porque acham que a gente aqui só prejudica o planeta, tá? Então, eles só estão, digamos assim, chateados, aborrecidos, né, com os humanos da superfície, né? E a quem acham, né, que estão matando o planeta. Então, eles têm uma opinião bem forte em relação a isso, esse grupo separatista, tá? Então, no momento ali que eu estava dando a aula, para a turma da mentoria, um desses irmãos do grupo separatista, né, veio e incorporou ali em mim, transmitiu uma mensagem ali, né, naquele momento ali, tá lá na aula bônus que eu deixei, tá bom? Para quem não viu, para quem não teve na mentoria, a aparência, né, vou mostrar para vocês aqui, dessa turma do grupo separatista é assim. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Assim. Tá? O pessoal da mentoria viu no dia que eu dei a aula lá. Né?
Essa aula bônus está lá na Hotmart para os alunos do curso da resistência, tá? Enfim, né? Pouco a pouco, né? A gente está mostrando que a gente está conseguindo nos melhorar como seres, né? Nos reconectar com quem nós somos realmente, né? E termos a liberdade, né? De acessar essas câmaras especiais na Terra interna. Então, quando a gente fala da Terra interna, Agartha, né? A gente está falando de muita coisa, né? Porque são muitos grupos lá embaixo, no interior da Terra. Né? Quando a gente fala da Terra interna, Agartha, a gente está falando de muita coisa. Porque há muita gente lá embaixo. A organização. A propósito, o que é a organização mesmo? É um grupo responsável pela harmonização e guardião dos códigos da Terra, da harmonia da Terra. O que é a organização? Ela é formada por lemurianos, por galácticos, por povos que já estavam dentro da Terra. Sim. É uma união, uma fusão. Vamos lá, uma prova oral já. Era para responder? Sim. O que é organização? O que mais? O que é organização? Muito bom. Trabalha com essa parte de cristais, a parte energética, etc, etc. São remanescentes de Atlântida, Lemúria. E a resistência é o quê? Policiais, mais imbatíveis. Grupos. Táticos. Um que já na Terra, outro que veio de fora e se uniram aqui. Quem recebeu as resistências, os portais? Uhum. Foi a organização? Foi. Então, quando a gente fala, mais uma vez, da Terra interna, de Agartha, a gente está falando de muita coisa, porque lá embaixo tem a organização, tem o movimento da resistência, tem os grupos separatistas e os outros, que a gente vai saber já o que é os outros. Tá? Então, resumindo, o movimento da resistência é como uma força especial estratégica e de combate à opressão, com foco na libertação planetária. A organização agartianos são como guardiões espirituais da Terra, atuando em planos mais elevados, com papel mais sutil, vibracional e protetor. Tá? A interação entre os dois, existe a cooperação entre o MR, né, o Movimento da Resistência, e a organização, mas são linhas diferentes de trabalho. Tá? Após o evento, falei isso na aula 1, falei isso na aula 0, né? Após o evento, os dois grupos ajudarão juntos na transição planetária. Cada um em sua esfera. Tá? Um mais técnico, outro mais espiritual. Ficou claro os dois, né? Resistência e a organização. A Rede Atlante. O que é a Rede Atlante? A orientação espiritual do movimento da resistência é da Rede Atlante. Que apesar dessa rede estar também dentro da Terra, no reino de Agartha, é diferente da organização. Há outra rede dentro da Terra. Então, eu vou explicar para vocês a diferença para vocês da resistência, da organização e da Rede Atlante, daqui a pouco, tá? A gente vai entender agora sobre essa orientação que o movimento da resistência recebe da Rede Atlante, que é composta por 3 círculos, tá? O círculo interno, né, é formado por algumas dezenas de sacerdotes da Atlântida que se retiraram da superfície há mais ou menos 25 mil anos, né? Ainda tem os mesmos corpos físicos desde quando atingiram a imortalidade, ali atrás. Estiveram completamente isolados por todo esse tempo, sem qualquer contato com a superfície, para preservar a pureza das suas consciências, e são os últimos remanescentes inalterados da Atlântida. Tá? Vivem juntos num ponto específico de energia lá no Himalaia.
estando conectados de maneira especial com a grande Irmandade Branca dos Mestres Ascensionados e com o Senhor do Mundo ali, Sanat Kumara, além de Saint-Germain. E o objetivo é ser um intermediário entre o mundo dos Mestres Ascensionados e do mundo dos seres não ascensionados, nós. O círculo intermediário da Rede Atlante consiste em poucas centenas, né, de seres que mantêm contato apenas com o círculo interno e a Federação Galáctica, tá? Seu objetivo é preservar o legado da Atlântida. E o círculo externo consiste em poucos milhares de membros ali que mantêm contatos físicos com o movimento da resistência e oferecem orientação espiritual na forma de uma escola de mistérios, né, que é uma sucessora direta, digamos assim, das escolas de mistério da antiga Atlântida. Então, às vezes, também influenciam a superfície do planeta, enviando impressões espirituais para que os seres humanos que são receptivos à orientação espiritual a partir do plano mental superior. Tá? No passado, alguns desses indivíduos, aí, desses seres altamente desenvolvidos da superfície foram aceitos no círculo médio e externo da Rede Atlântica. Tá? Já alguns chegaram à ascensão, outros deixaram a Terra e outros ainda fazem parte da Rede Atlântica. Os palácios subterrâneos da Rede Atlântica são maravilhosos, tá? Adornados com cristais, rodeados com cachoeiras e água corrente. Nos templos de cristais da Rede Atlântica, o legado da Atlântida está esperando pelo momento em que na superfície vai se estabelecer o mundo justo da Nova Atlântida. Eu já falei bastante com vocês em outras oportunidades sobre a Nova Atlântida, que é coordenada por Saint-Germain, né? Então, em hierarquia, o círculo interno é o mais elevado hierarquicamente, seguido pelo segundo e pelo terceiro círculo. A diferença entre a Rede Atlante, o movimento da resistência e a organização está onde? Está em suas origens, funções e níveis de atuação nos planos da Terra e do interior da Terra. Certo? Entendido até aqui, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos lá. Bom, estou tentando subir um slide, mas a internet não está ajudando. Calma, gente, vai dar certo. Ninguém sai daí, espera aí. Apareceu alguma coisa aí, Vê, na frente? Aparecendo a capa. Na capa da aula, mas não tá aparecendo para mim. Meu Deus. Continua aparecendo, deixa eu ver. Aqui. Tá aparecendo a capa da aula, mas não era isso que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ajuda aí, gente, que a tecnologia aqui tá... Meu Deus. Vai dar certo. Vou tirar, vou colocar de novo. Aqui ainda tá mostrando. Ah, consegui. Agora. Graças a Deus. Deu certo. Então, vamos lá, ó. Tá. Os 3 grupos, né? As imagens, vocês estão vendo? Dá pra ver? As imagens que representam os 3 grupos, né? A Rede Atlante, né? O símbolo da sabedoria ancestral e energia da deusa.
o movimento da resistência e a organização. Então, a gente consegue ter um panorama visual aí, uma diferença visual de como é que funciona, né, esses três grupos. Né? A gente tem uma boa ideia aí. O movimento da resistência, origem no planeta X, né? Posteriormente subterrâneo da Terra. Função, libertação planetária das elites do grupo Quimera e grupo Arconte. A gente falou sobre esses grupos nas primeiras aulas. Nível de atuação, subterrâneo, próximo da crosta, intervenção direta na superfície. Características, formado por seres humanos altamente treinados que escaparam da escravidão no planeta X e mesmo da Terra. Né? Trabalham com a Federação, com os Pleiadianos e outras raças de luxo. Agem em bases subterrâneas avançadas, possuem tecnologia superior e comunicação com a frota galáctica. Esse é o movimento da resistência. Tá? A rede Atlante, ali, a imagem à esquerda. Né? Origem, herança da antiga Atlântida espiritual. Função, manter a conexão da energia da deusa e dos antigos templos de luz. Nível de atuação, espiritual e etérico e energético. As características, é um grupo oculto de guardiões espirituais, sacerdotisas e iniciados da linhagem Atlante original. Né? Muitos estão reencarnados hoje em diversas partes do mundo, especialmente em áreas de antigos portais como o Egito, América do Sul e Europa. E adivinhe, alguns de vocês aqui têm linhagem deste grupo. Tá? Por isso que a gente sentiu o chamado de estar aqui. Trabalham para quê? Para reativar a grade energética do planeta, os templos da deusa, e a ancorar a energia do amor, da unidade e da sabedoria antiga. Atuavam antes da queda da Atlântida e sua missão foi preservada por linhagens ocultas, né, e retomada agora na transição planetária. E a organização, a imagem ali da direita, né, os Agartianos. Origem, civilização intraterrana, Xambá, Lagarta, Telos. Função, manter o equilíbrio planetário silenciosamente, né, evitando interferência direta. Nível de atuação, subterrâneo profundo e interdimensional. Características, um grupo espiritual e altamente evoluído composto por seres da Terra interna, como os de Telos, Xambala e outras cidades intraterranas. Guardiões da Terra, né, ali, que atuam em alta conexão também com as forças do Comando Galáctico. Tá? Não interferem diretamente nos assuntos da superfície, a não ser em situações muito críticas. São distintos, como eu já falei, da resistência, apesar de contatos pontuais ali. São extremamente pacíficos, vivem em alta consciência com tecnologias avançadíssimas e longa longevidade. Não precisa nem dizer, né? Milênios no mesmo corpo. Tá? E a organização seria a estrutura que rege, coordena a vida harmônica nas cidades da intraterra. Muito importante. A organização, ela, digamos assim, é coordenada pela rede Atlântica. Tá? Tá dando para entender mais ou menos, né? Deus, explica para o pessoal do YouTube que a imagem é só para quem está no Zoom. Gente, deixa eu mostrar para eles, então. Pessoal do YouTube, vocês não estão vendo a imagem porque a aula é fechada, eu estou mostrando no Zoom, mas eu vou pegar outro computador para mostrar a vocês aqui, tá? Pessoal do YouTube, vou pegar outro computador para mostrar para vocês aqui essas imagens que eu estou mostrando para o pessoal aqui. A imagem que representa a rede Atlante, a imagem que representa o movimento da resistência e a imagem que representa os Agartianos, a organização, tá? Os três grupos diferentes que a gente está falando nessa aula. Tá?
E além disso, a gente tem a rede de Agartha, tá? A rede Agartha. Olha ali, ó. Olha que bonito. Vamos entender, né? A rede Agartha conectada. Deixa eu mostrar para o pessoal também. Viu? Ó, rede Agartha. Vou mostrar aqui, deixa eu abrir o YouTube para facilitar. Pronto, rede Agartha. No centro ali, ó, rede Agartha, aí abaixo rede Atlântica, à esquerda ali a organização, e aí em cima o movimento da resistência. O que é a rede Agartha? Vamos esfriar um pouquinho que eu tô com calor. Vamos lá. Todos os grupos positivos da Terra interna, né? A gente não pode esquecer também dos separatistas, né? Que não é um grupo ali positivo, é um grupo meio... Não quero saber de nada que vocês estão falando aí. Né? Que a gente já falou. Então, todos os grupos positivos da Terra interna, o de Agartha, né? A organização, a rede Atlante, formam a rede Agartha. Né? Como eu falei, né? A rede Agartha conecta todo mundo. Conecta o movimento da resistência, né? Luta para libertar. Conecta a rede Atlante, âncora para despertar. Conecta a organização, observa para preservar. E a rede Agartha une todas essas forças. É uma organização, é um centro de força ali que conecta tudo. Todos esses grupos positivos são coordenados pela rede de Agartha. Deu para entender aqui esse ponto, né? A rede Agartha, bom, é coordenada pelos mestres ascensionados, né? Pela força crística. Ficou claro aqui, né? A origem do movimento da resistência na Terra. Em 1975, um certo agente da inteligência, com o codinome Michael ou Michael, estava correndo, né, ali e tentando preservar a sua vida das forças não positivas que perseguiam ele ali na superfície, porque ele estava enfrentando o sistema, tá? Essa pessoa é um pleiadiano encarnado. E ali na década de 70, estava confrontando alguns agentes das elites. Então, ele reuniu em torno de si um grupo de 12 pessoas da sua confiança e que sabiam dos seus planos para derrubar as elites, né? A fim de se proteger. Então, quando no funcionamento ali, na clandestinidade, fugindo dessas elites, eles descobriram um labirinto de túneis por debaixo do sistema metropolitano ali de Nova York. Entraram nos túneis e desapareceram da superfície. Eles se reagruparam lá embaixo. Assim, uma espécie de organização nasceu, tendo como seu comando principal ali sob o sistema metropolitano de Nova York. Tá? Uma organização que se conectou a outra organização que eu falei antes para vocês, aquela dos agartianos. Então, essas organizações, em especial, também essa do Michael, tornou-se um embrião ali e um precursor do movimento da resistência na Terra. Então, através da vasta rede de espionagem que o Michael ainda tinha na superfície, eles entraram em contato com diversos agentes que lutavam contra essas forças não positivas, né? E muitos deles ali se conectaram e acabaram ingressando na organização.
né? Que já foi abrindo conexões ali com a rede de Agartha. A organização dessa pessoa, de codinome Michael, tinha como principal objetivo derrubar o governo não positivo, os governos das elites não positivas, e fornecer tecnologia avançada para a humanidade. Então, os computadores pessoais que a gente conhece agora foram desenvolvidos com o apoio das organizações que eu estou falando. Além, né, das forças extraterrestres positivas. A organização do Michael teve contato com as civilizações positivas de Agartha, né, como eu estou falando, que existem em cavernas subterrâneas desde milênios. Eles tiveram também contatos com os andromedanos positivos lá em 1977. No início de 1990, né, eles tiveram alguma influência no sentido de assegurar que a internet se expandiria, né, a partir da ARPANET, né, militar para o domínio público ali. Para quem não sabe, a ARPANET, né, foi a primeira rede de computadores criadas em 1969 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Inicialmente, o objetivo ali era desenvolver uma rede robusta para comunicações militares, né, e para interligar centros de pesquisa no país. A ARPANET é considerada também a precursora ali da internet moderna, né, e desempenhou um papel ali bem crucial no desenvolvimento da tecnologia de computação ali, né, de comunicação ali de pacotes, tá? Aí as forças não positivas, né, os Illuminati, né, as forças das trevas ali, exteriores do planeta, lançaram uma ofensiva em 1996 para destruir a organização. Então, houve ali batalhas físicas severas em túneis subterrâneos ali e cavernas que quase destruíram completamente a organização e também quase acabaram com a Agartha ali, né? Aí, quando surgiu a necessidade, né, um plano foi elaborado para contrariar essa situação toda. Então, no início de dezembro de 1999, os pleiadianos contataram o movimento da resistência do planeta X, né, e acenderam ali uma revolta massiva contra as forças não positivas de lá. Então, as forças não positivas de lá foram derrubadas em cerca de 3 semanas, e eles tiveram que fugir para suas bases ali em Marte e na Lua na ocasião. Tá? E naquela época, muitos combatentes da liberdade do movimento da resistência, né, entraram nos sistemas de túneis subterrâneos na Terra para se juntar à organização na sua luta ali. Então, as duas forças integraram-se, né, e emergiram unificadas e agora são chamadas de o movimento da resistência. A sua maior força conjunta transformou o rumo dos acontecimentos, né, e agora as forças das trevas estavam, então, em retirada. Em 2000/2001, as forças não positivas começaram a perder as suas bases em Marte, na Lua e em outros locais ali do nosso sistema solar. Então, com a assistência dos pleiadianos e de outras forças da Federação, todos os restantes, né, das forças não positivas ali foram sendo removidas para fora do nosso sistema solar. Também no mesmo tempo ali, né, isso se criou uma energia na Terra ali de um pedido interno das pessoas aqui da superfície por libertação. Isso criou um pânico, né, essa ascensão interna das pessoas, criou um pânico entre as forças não positivas ali, e eles desencadearam nesse desespero o quê? O 11 de setembro lá que a gente conhece. Para tentar preservar o último reduto deles, né, na galáxia, a Terra. Eu falei para vocês, né, na aula passada sobre o catalisador 11 de setembro. Quando o 11 de setembro não ocorreu como as forças das trevas queriam. Em vez disso, serviu como um catalisador de despertar que ajudou muitos seres humanos, né, a perceber o que realmente estava acontecendo. É mais ou menos os cenários que a gente tem visto hoje. Tudo o que está acontecendo, essas movimentações todas, é um chamado ao despertar. É um chamado a gente tomar posse da nossa força, é um chamado a gente tomar posse do nosso compromisso espiritual, é um chamado a gente tomar posse da nossa liberdade com amor, né? Mas, se preciso, com energia.
tá? Na próxima aula, vocês vão entender mais sobre as operações e os protocolos que são desempenhadas ali pelas alianças que assistem à Terra e mais. Tá? Na nossa próxima aula, na quarta-feira. Então, vamos conectar todo mundo agora com todo esse apoio dos mestres de Agartha que estão presentes aqui. Vamos fechar os olhos. Todo mundo nessa sintonia, todo mundo nessa energia, todo mundo nessa rede de apoio agora, unificados neste momento. Vamos se conectar com o estado do Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro. Vamos pedir a presença dos nossos mentores. Para que eles estejam presentes agora e possam fortalecer a nossa energia, né? E a gente redirecionar essa força para as regiões do Rio de Janeiro. E passa por um processo delicado de ajuste energético. Jesus divino e amado Mestre, nessa hora precisa, Jesus, todos nós unificados neste momento, com a presença luminosa desses mentores aqui presentes, com as forças de Agartha, da organização, com as forças da resistência, com as forças da Rede Atlante, dos nossos amigos e parentes atlantes e lemurianos, juntos em um só pensamento, em um só coração, estamos unificando forças e emanando toda a vibração de luz e do sagrado fogo violeta de Saint-Germain para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Bem-amado Mestre Saint-Germain, Mestre Saint-Germain, Mestre Saint-Germain, invoco nesse instante a sua força, invoco nesse instante a sua luz, grande Mestre. Invoco a presença do arcanjo Zadkiel, da arcangelina Ametista, de Kuan Yin, de todos os seres do fogo violeta. Projetem, projetem, projetem aqui nesse instante em nossos corações, em nossos plexos, para que nós reprojetemos na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em especial, mas também em todo o planeta, onde haja maior necessidade, onde haja necessidade de paz e de harmonia, de amor e de fraternidade. Ó Jesus, unifica, Jesus, os corações. Pacifica, Mestre amado, os corações dos povos da terra. Abençoa, Jesus, unificando cada um de nós. Visualizem o estado, a cidade do Rio de Janeiro, envolvida em uma chama de luz violeta. Visualizem naves estelares sobrevoando o estado, a cidade, projetando luz e criando uma aura de paz e de harmonia. Visualizem os seres da terra interna vindo para a superfície, caminhando, irradiando paz, amor e harmonia por todo o estado do Rio de Janeiro, por toda a cidade, por toda a região onde o conflito está acentuado. E não só ali, mas por todo o planeta. As naves da nossa família do espaço, vistas em todo o mundo, projetando luz por todas as capitais do planeta. Os nossos familiares da terra interna, vindo à superfície para contato conosco. Os mestres ascensionados irradiando dos seus templos e se materializando nas grandes cidades, abençoando multidões, despertando multidões. E cada um de nós como uma ponte de sustentação
dessa energia para todo o planeta, libertando o planeta Terra, o sistema solar, a galáxia como um todo, de toda a força não positiva, para que possamos viver e entrar definitivamente em uma era de paz, de amor e fraternidade. De posse do nosso livre-arbítrio, que cada um de nós agora possa nos colocar à disposição da alta espiritualidade, da resistência, da rede Agartha como um todo, para servir neste momento especial em que a Terra transita para a nova fase e se liberta das forças não positivas. Eu desejo ser uma agente das forças de luz para a libertação planetária. Mentores queridos, me usem da melhor forma possível neste processo de libertação. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Muito grata pela oportunidade da nossa aula de hoje. A turma do YouTube, gratidão por estarem sustentando essa força aqui. Gratidão, meus amores. E eu vou deixar, obviamente, aqui no YouTube essa aula salva, tá bom? Um beijo. E fiquem bem, todos bem, tá? E aí, lembrando, né, para os alunos do curso fechado da Resistência, dúvidas ali que eu não respondi, anotem, a gente vai ter aula ali de pergunta e resposta, se eu ainda não respondi, a gente vai ter formulário de pergunta, eu vou responder todo mundo, caso seja alguma pergunta que passou, tá bom? Até nossa próxima aula, quarta-feira, né? Acho que é quarta-feira que vem. Amanhã, os alunos da turma da Mentoria 2.0, temos aula, tá bom? A gente vai se falando. Beijo, 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 meus amores. Beijo, turma do YouTube. Beijo para todo mundo. Mua!